Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Pai, obrigado por termos a certeza de que em Cristo Jesus o Senhor recebeu a nossa adoração. Obrigado pela oportunidade de ofertarmos ao Senhor dízimos e ofertas. Obrigado pelo privilégio de ouvi-lo. Dê-nos ouvido nessa noite, Pai. Ouvidos não só que ouçam e compreendem a Tua palavra, mas a condição e a graça de colocá-la em prática. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no Teu precioso nome, Pai. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, dando continuidade nesses 8 primeiros versículos que nós havíamos lido na semana passada, e visto da seriedade que é essa questão da acepção de pessoas, ou da parcialidade, ou favoritismo, especialmente quanto ao pobre, especialmente quanto àquele que é diferente de nós. E Tiago, aqui ele vai tratar de alguns detalhes importantíssimos, sobre essa mesma ótica, sobre essa mesma unidade, que nós temos visto desde o primeiro versículo do capítulo 2. Tiago, aqui nessa unidade, ele vai nos lembrar, e é interessante que o capítulo 2 é um dos mais importantes desses 5 capítulos, porque é aqui que nós vamos ver aquele famoso dilema quanto fé e obras, especialmente daquilo que Paulo fala, daquilo que Paulo deixou registrado. Mas vamos perceber, especialmente no verso 14, que Tiago não está falando nada do contrário daquilo que Paulo disse, pelo contrário, eles se complementam. Mas hoje à noite eu queria que você percebesse dessa importância que cabe a nós obedecermos à lei de Deus, ou melhor dizendo, daquilo que nós não temos condição de obedecê-la, mas que Tiago traz aqui, que há uma responsabilidade nossa. Inclusive ele menciona de um juízo que muitos ainda não entendem, que embora nós não seremos julgados como os incrédulos, mas ainda cabe a nós um julgamento, que começa dentro da casa de Deus. E se começa dentro da casa de Deus, como disse Pedro, quem dera em relação àqueles que estão do lado de fora, daqueles que não pertencem à igreja de Jesus Cristo. E eu queria que você, no versículo 8, quando ele fala: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago ele traz a essência não só do Antigo Testamento, mas aquilo que Jesus no Novo Testamento veio cumprir. Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Muita gente acha que a lei é só para o Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente desconsidera qualquer imperativo. Pelo contrário, aqui nós temos visto quantos imperativos só nessa epístola, só nessa carta. E Tiago ele traz a essência, que assim como no primeiro nos 10 mandamentos, ou decálogo, são as 10 palavras, aquilo que Deus intencionou no começo, tudo voltado em relação a Deus. É interessante que se você olhar para a oração de Jesus, começa também com Deus, para depois para as nossas necessidades. Assim é o decálogo, ou os 10 mandamentos, começa com quem Deus é, e depois como afeta o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E ele faz um resumo do Antigo Testamento, ou da lei de Deus.
Assim como Jesus foi questionado por aquele homem, perguntando qual era o mandamento mais importante. E no contexto de Tiago, aqui nessa epístola, ou até mesmo nos nossos dias, algumas pessoas consideram algumas leis mais importantes do que outras. Por exemplo, quanto aos juramentos. Na época de Tiago, eles não consideravam quanto aos juramentos tão importante como cumprir o sabático. E não é à toa que Jesus era perseguido por curar justamente no sábado. E Tiago, ele traz a essência da lei, que é um conjunto que pode ser resumido em duas, como Jesus respondeu para aquele religioso: amar a Deus sobre todas as coisas, com todos os seus pensamentos, com todas as suas afeições, com toda a sua força, e consequentemente você vai amar o seu próximo como a si mesmo. E não tem um terceiro mandamento aqui nesses dois. Você precisa se amar para amar o outro. Não, você precisa amar a Deus em resposta ao amor dele por você, porque essa é a única condição sobrenatural para você amar quem quer que seja, até mesmo os seus inimigos. Como disse Paul Washer, o nosso problema maior é que nós nos amamos demais. Nós temos que morrer para o nosso ego, nos amar menos, e isso só vai acontecer quando nós amamos o nosso próximo como a si mesmo. Ou seja, a regra de ouro de Jesus, a regra áurea de Jesus lá no Sermão do Monte: faça para os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Em outras palavras, ame o seu próximo. E Tiago traz isso dentro desse escopo de favoritismo, dentro desse contexto de achar que alguém é mais importante do que o outro, baseado naquelas coisas externas que nós vimos na semana passada. E ele fala: se vocês de fato obedecem à lei do reino, ou seja, esse reino de Deus, do qual nós fazemos parte, é um reino de ponta cabeça. O que significa de ponta cabeça? É um reino contrário ao sistema do mundo, que ama as pessoas por aquilo que elas oferecem, que ama as pessoas em troca de algo. Esse reino é o contrário, você só ganha quando perde. Ele é de ponta cabeça com o sistema que nós ouvimos e crescemos ouvindo falar. Esse reino diz que você tem uma alegria muito maior em dar do que em receber. Esse reino fala que para você viver a vida que você busca tanto nas coisas desse mundo, você precisa morrer para elas. Do contrário, você não experimenta a vida. E Tiago diz: esse reino encontrado na Escritura, ele vai dizer: ame o seu próximo como a si mesmo, trazendo primeiro essa necessidade, que não pode acontecer do contrário. Se você não amar a Deus, você não tem condição de amar o seu próximo. E ele vai dizer, continuando aí no verso 9: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Se vocês agem com favoritismo, vocês estão pecando. Isso é tão sério que ele vai falar aí no verso 10, na verdade no 11, ele vai trazer tanto o adultério quanto o suicídio, o homicídio, não matarás, no mesmo nível do favoritismo. Tiago está sendo tão radical que ele está dizendo: se você acredita não ser um adúltero, e é lógico que depois Jesus vai trazer um escopo muito maior, que não é praticamente o que você faz, igual nós vimos aqui na quarta-feira passada, da mulher pegar em adultério, mas é o que você pensa. Se você olha para uma mulher, ou se uma mulher olha para um homem com intenções imorais, você já cometeu adultério no seu coração. Mas Tiago nem entra nesse pormenor. Ele fala: se você diz não ser adúltero por não adulterar, fisicamente falando, mas você comete homicídio, e que homicídio que ele está dizendo? Exatamente o favoritismo. Ou da língua, que mais tarde ele vai falar, que esse órgão pequeno, que não pode ao mesmo tempo glorificar Deus e falar mal de quem quer que seja. Então ele está trazendo todos nós da mesma página, que nós somos transgressores da lei, se em qualquer ponto dessa lei nós não cumprimos como deveríamos. E aqui ele fala nessa linguagem: se você se considera religioso, mas falha de qualquer outra forma, você quebra toda a lei, você não tem condição nenhuma. E é interessante que a palavra transgressão é a mesma que João vai dizer o que é pecado. É quando nós transgredimos a lei. O que é transgredir a lei? É quando você ultrapassa o limite, trazendo à nossa memória os nossos primeiros pais.
Você já parou para pensar no significado de comer o fruto proibido? Qual o real significado? Todo mundo fica conjecturando que fruto que era, maçã, abacaxi, pera, cajá, ou sei lá, qualquer fruta que você venha a pensar. Era uma fruta. Todo mundo fica preocupado em relação a Eva ter comido o fruto. É lógico, era proibido, ela não deveria ter comido. Mas você já parou para pensar que a transgressão da lei não foi simplesmente no comer o fruto em si, mas contra quem havia dado o limite? Se você olhar comigo aí no verso 11, ele vai dizer: pois aquele que disse, de quem Tiago está dizendo aqui? Do próprio Deus. A lei de Deus é um manifesto, uma expressão do caráter de quem Ele é. O problema não foi que fruto que a Eva comeu, seja abacaxi, seja jaca, não importa. O maior problema é a maldição que veio sobre a raça humana, sobre o planeta e o universo, foi contra quem ela desobedeceu, em comer apenas um fruto. É contra quem, meus irmãos, você peca? Não é o que você faz necessariamente chamando de pecado. É lógico que pecado tem suas consequências. É lógico, se eu cometo um pecado no que eu falo, eu vou sofrer as consequências disso. Totalmente contrário às consequências de eu tirar a vida de uma pessoa fisicamente falando. Mas não existe pecadinho nem pecadão diante de quem nós pecamos e contra quem nós pecamos, especialmente contra quem que nós transgredimos. O pecado só é o que é, e trouxe a maldição que trouxe, porque os nossos pais não obedeceram quem deu a lei. Se você começa a colocar isso na sua vida, se você começa a organizar a sua vida, essa perspectiva do que é o pecado, não necessariamente o pecado, e não as consequências do pecado, mas contra quem pecamos, isso é radical, muda tudo na sua vida. Até a motivação pelo qual você quer obedecer. Aí nós vamos entender o que ele está dizendo aqui, que é a maior força do universo, que é o amor. Se você não ama a Deus o suficiente para obedecê-lo, você está sendo meramente um religioso, tentando obedecer sem amor, e isso é impossível, você não vai conseguir fazer isso. É por isso que Jesus fez o que fez, por amor ao Pai, e depois por amor a nós. Eva começou a colocar sua esperança, a sua satisfação no que ela ouvia da distorção da verdade de Deus, do que confiar naquilo que Ele havia dito: vocês vão morrer se vocês me desobedecerem. E é possivelmente que a serpente, comendo o fruto, falando: não é necessariamente, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. Eles só precisavam confiar, ela especialmente precisava confiar naquilo que Deus havia dito e pronto, obedecer a palavra de Deus e pronto. Mas no seu coração já começou a criar a dúvida em relação à palavra de Deus, no porquê obedecer aquele Deus. E aí nós sabemos o final da história. E Tiago traz isso aqui, meus irmãos. Assim como João: se você não ama quem você vê, como você diz amar quem não vê? Assim como Tiago é prático, João também é prático. Se você diz amar a Deus, e se alguém entra na sua igreja, pobre, mal cheiroso, e você não ama, que Deus você diz amar? Porque esse Deus que você diz amar, te amou sem parcialidade, sem esperar nada em troca, e você, o máximo que podia oferecer para ele era trapo de imundícia, mais fedido do que essa pessoa do seu lado. E ele está dizendo: Deus não é parcial. E se Deus não é parcial, nós como seus filhos não cometemos parcialidade. Semana passada, no finalzinho, eu bati nessa tecla. Nós temos que respeitar quem quer que seja pela imago Dei dele. E é esse Deus que espera que você e eu sejamos parecidos com Ele. Não tratar as pessoas com parcialidade. E olha só o verso 11. Verso 12. Falem
e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago coloca 2 imperativos aqui, juntos: falem e agem. Em outras palavras, o que você faz fala muito mais alto do que você fala. E se a sua religião para só no que você fala, mas não afeta o que você faz, ela é insignificante. Ela é insignificante. Tiago está nos chamando aqui a responsabilidade de nós falarmos, mas ao mesmo tempo de agirmos sob essa perspectiva de como seremos julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? Vocês estão lembrados lá no capítulo 1, no verso 25? Ele já tinha falado dessa lei da liberdade. Uma lei que não mudou. Ela não deixou de ser tão exigente, tão perfeita como no Antigo, no Novo Testamento. Ela ainda é mais. Não sei se vocês já perceberam, quando Jesus veio no seu sermão, Mateus 5, 6 e 7, trazendo ainda mais luz ao nosso entendimento acerca da lei, é algo que nos deixa aterrorizados, porque os fariseus acreditavam: não, eu não sou adúltero. E Jesus vai dizer: se você já pensa de maneira imoral contra qualquer mulher que não seja, contra qualquer mulher, ou em relação a qualquer mulher que não seja sua, você já é adúltero. Ah, eu não sou homicida. Sério? Se você xingar alguém, ou desconsiderar alguém, a palavra no original é racar, traz até mesmo nesse contexto de tratar a pessoa como parcialidade, você já matou ela no seu coração. E Jesus vai deixando mais claro, meus irmãos, que nós não temos condição nenhuma de obedecer essa lei. Mas quando ele fala dessa lei da liberdade, é porque Cristo nos deu a liberdade, porque só Ele conseguiu cumprir a lei. E quando você pensa em lei, é por isso que a gente usa decálogo e não 10 mandamentos, porque o Antigo Testamento não é só de 10 mandamentos, ele tem mais de 300. Jesus cumpriu todos os 300 com perfeição. Isso é maravilhoso, porque o que Jesus pensou, o que Jesus falou, o que Jesus fez, o que Ele deixou de falar, o que Ele deixou de fazer, em perfeição Ele cumpriu. A exigência dessa espada da lei contra nós, Ele cumpriu de maneira perfeita. E como nosso modelo, assim como Eva foi tentada, Ele foi tentado. E é interessante que Eva estava num jardim, num local perfeito, Jesus estava no deserto. Assim como o povo em 40 anos não foi suficiente para obedecer a Deus, Jesus em 40 dias e 40 noites, Ele fez isso com perfeição, porque Ele é o Israel de Deus. E é interessante que Eva, ao invés de trazer a palavra de Deus na mente, ela não fez, embora ela estava um pouco até equivocada naquilo que as pessoas acreditam quando ela vai dizer que Deus disse para não tocar e nem comer. Mas é impossível você não comer uma fruta sem tocar antes nela. O problema é que ela não falou que Deus havia dado tudo, só tirou um fruto. Ela desconsiderou a graça de Deus, ela estava insatisfeita apenas com uma coisa. E Jesus, do contrário, ele não tinha nada, nenhuma coisa, nem pão ele tinha. E ele tinha a oportunidade de transformar pedras em pães, e ele não fez. Ele usa a palavra de Deus, ele confia na palavra de Deus, e com perfeição ele triunfa, não só em 40 dias, em 40 noites, porque o diabo o tentou de várias formas e maneiras, em todas possíveis que você e eu hoje somos, e todas ele triunfou no nosso lugar. E é por isso que hoje nós temos a liberdade, mesmo que nós continuamos pecando, mesmo que nós ainda não somos quem deveríamos ser, Jesus já fez isso no nosso lugar. Só que, detalhe, essa liberdade que hoje nós temos, não é libertinagem. Não confundam liberdade com libertinagem. Paulo vai dizer: então já que eu sou salvo pela graça, eu vou pecar mais para que a graça abunde. Não, pelo contrário, você já morreu para o pecado, não faz sentido nenhum você continuar pensando assim. E se você continuar pensando assim, você ainda não está morto para o pecado, você ainda continua escravo do pecado.
E ele vai dizer: vivam. Tiago vai dizer que vivam, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Observe essa palavra, julgado. Nós seremos julgados, não como os incrédulos, porque não há mais nenhuma condenação contra os filhos de Deus. Romanos capítulo 8 deixa isso claro. Mas não se esqueçam, Jesus também disse que qualquer palavra frívola que nós dizemos, qualquer atitude que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. É por isso que eu concordo com o Piper quando ele escreveu um livro dizendo: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. E como nós não vamos desperdiçar a nossa vida? Conhecendo a palavra e nos submetendo à palavra de Deus, vivendo uma vida em conformidade àquilo que você foi alcançado pela palavra de Deus. Paulo vai dizer em Filipenses: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. Se Paulo, que é Paulo, não tinha alcançado a perfeição, ele sabia que ele precisava continuar para o alvo, meus irmãos, quem dera eu e você. É por isso que nós crescemos em conformidade ao caráter de Cristo Jesus, e isso não é algo monótono. Eu costumo dizer: se você não ama Jesus hoje mais do que há 10 anos atrás, tem alguma coisa errada com a sua salvação. Se você não ama a palavra de Deus hoje mais do que há 10 anos atrás, você tem alguma coisa errada com a sua salvação, porque nós crescemos, isso é natural, espiritualmente falando, assim como uma criança. Se ela não cresce, ela tem alguma coisa errada com ela. E Tiago vai nos trazer essa realidade, meus irmãos. Um dia nós vamos estar, 1 Coríntios capítulo 5, todos nós vamos estar diante do trono de Deus. E é interessante que, como eu disse, não como os incrédulos, mas o seu e o meu galardão vai ser baseado nisso. Os tesouros que você está acumulando no céu vai ser baseado nessas obras. Hebreus vai dizer que as obras dos justos acompanham a cada um de nós. É lógico que você não vai pensar, a gente pode inverter tudo isso aqui, você não é salvo por obras, nós vamos ver isso mais tarde. Você foi salvo para as obras. Deus te criou com os dons e talentos que você tem, independente da sua profissão. Ele quer que você seja o melhor para a glória dele, e nós vamos ter uma recompensa sim. E é interessante que no céu não vai ter favoritismo nem parcialidade, porque se eu ver o Newton lá com um galardão muito maior do que eu vou me alegrar pelo Newton. Não vou ter inveja dele, porque não vai ter mais pecado. Eu vou me alegrar pelo galardão dele. Aí o Newton olha para a Grazi, vê que o galardão da Grazi é muito maior do que o dele. Ele vai se alegrar com a Grazi, porque no fim tudo vai reverberar para a glória de Deus, porque nenhum de nós jamais vamos esquecer eternamente que estamos no céu e recebemos tudo que nós recebemos do Pai, graças ao Cordeiro que foi morto. Nós vamos nos alegrar uns com os outros, nós vamos celebrar uns com os outros, e a oportunidade que nós temos é só uma vida, e é essa, né? E eu encerro com o verso 13: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus disse em Mateus no capítulo 5: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nesse contexto de favoritismo, Tiago vai dizer: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Preste bem atenção nisso. Você não é misericordioso para receber a misericórdia de Deus com as pessoas. É o contrário. Você só é misericordioso porque Deus foi misericordioso com você. Assim é o perdão. Quando nós oramos, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é que você tem que perdoar quem quer que seja para você receber perdão de Deus, é o contrário. Você só tem a condição de perdoar porque você entende que foi perdoado. E Tiago deixa claro: se você ainda não exerce misericórdia, você tem que tomar muito cuidado, que talvez você ainda não foi salvo.
se você ainda não entende que você precisa ser misericordioso com as pessoas, da mesma forma que Deus é com você, você ainda tem um grave, sério problema na sua teologia. Porque se você não faz isso hoje, no dia do juízo, acredite, você não vai receber misericórdia. E aí olha a beleza do final desse verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que, meus irmãos, que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Olha para a cruz, ali você vai ver o que o salmista disse, a misericórdia beija a justiça. Em Cristo Jesus, tudo faz sentido. Ali nós vemos o juízo de Deus sobre todo pecador que não teve condição nenhuma de cumprir com a lei de Deus. Isaías vai dizer que ele não tinha beleza nenhuma. Todos que olhavam para Jesus, desconfigurado, transfigurado, desconfigurado na verdade, né? Não tinha feição, não tinha beleza, ele foi moído. Eu vi uma obra de arte que parecia muito próximo do que os historiadores acreditam, que Jesus, como ele parecia na cruz, é horrível, meus irmãos. Nem parecia um ser humano, desfigurado o rosto, o corpo, feridas abertas, cheio de pus. Ali é uma imagem clara do que Deus faz com um pecador que não cumpre a sua lei. Ele pune, ele é justo, ele é santo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a imagem parece um paradoxo mais bela do amor de Deus, que puniu o seu filho no seu e no meu lugar, onde a misericórdia triunfou sobre o juízo. É por isso que eu falei hoje de manhã, na quarta, eu vou repetir para vocês. Como você reage em relação a qualquer pessoa que seja? Você deseja que Deus haja com justiça? Ou você deseja que Deus haja com misericórdia? Isso diz muito a respeito do seu coração. Quando você ora pelos seus inimigos, você clama a Deus por misericórdia ou por justiça? Se Deus decidiu agir com misericórdia com você e comigo, quem somos nós para pedir que Ele haja com justiça? Deixa Deus ser juiz, porque a vingança pertence a Deus. Deixa Deus exercer a justiça dEle com quem Ele quiser. Mas acredite, se você foi alvo da misericórdia, você vai ser misericordioso. Você jamais vai devolver o mal com o mal, mas você vai devolver o bem com o bem. Porque todo o bem de Deus, todo o amor de Deus em seu favor é imerecido. E é por isso que o Evangelho nos humilha. É por isso que o Evangelho nos humilha. É por isso que o Evangelho só faz filhos de Deus humildes. Porque eles sabem quem eles são. E eles sabem que o que eles são é pela graça. Paulo vai dizer, sou o que sou pela graça. Imaginem, se coloquem no lugar de Paulo. Olha o que ele fez como Saulo. Ele era uma pessoa para ser a autocomiserável do mundo, para dizer o tempo todo, eu fui responsável por colocar cristãos na prisão, crianças, jovens, adultos, por ter pessoas que morreram porque eu mandei matá-las. Mas Paulo olhava para a graça de Deus, e é por isso que ele se considerava o pior pecador. Mas também ninguém, eu acredito, ninguém experimentou do amor de Deus a ponto de dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais nós olhamos para as nossas mazelas, mais luz a gente vê do amor e da graça de Deus, imerecidamente em nosso favor. E diante disso, meus irmãos, é impossível ter favoritismo no nosso meio. É impossível, não só no nosso meio, mas fora dessas quatro paredes. É impossível a gente agir contra as pessoas como se nós fôssemos melhores. Pelo contrário, quanto mais você cresce no Evangelho, mais você vê que nós somos indignos. E aí você vai chegar no céu, você vai ficar surpreso, porque você está no céu, talvez, e você vai ficar surpreso por muitos que você acharia que não estariam no céu, vai estar lá, e aí todos vão reconhecer que estamos lá pela graça, maravilhosa graça, que nos alcançou. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer mais uma vez,
pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, porque nós vamos ter o privilégio de investir uma eternidade, dando ao Senhor toda a glória, todo o louvor, por ter salvo a nós pecadores. Nós nunca vamos saber o porquê, mas nos contentamos em sermos escolhidos. Antes de tudo ter sido criado, o Senhor decidiu nos salvar, não por nós, mas porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. Oh Deus, assim como eu orei na semana passada, eu insisto em pedir que no nosso meio não haja favoritismo, que no nosso meio haja um amor sincero entre nós, e que esse amor possa ultrapassar essas quatro paredes, alcançar a nossa vizinhança, alcançar a nossa cidade, quem sabe impactar o nosso estado e mundo. Obrigado, Pai, obrigado. Eu oro que o Senhor continue nos ajudando a crescer nessa graça e nesse conhecimento de Cristo Jesus, de saber que Ele cumpriu no nosso lugar, com perfeição, a tua lei. E hoje há sim imperativos, há uma lei que nós precisamos obedecer, que é a lei da liberdade. O teu Espírito Santo nos dá condição para isso. Os nossos esforços somente são impossíveis de fazer isso, mas o Senhor nos dá a condição. Esse desejo de querer obedecê-lo é algo que te agrada como Pai, e nós queremos e pedimos: ajuda-nos a sermos ouvintes e praticantes das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de viver na prática a Tua Palavra. Faz de nós um povo que é forte, porque o conhece, não só nas nossas palavras, mas também nas nossas atitudes. Louvamos o Teu nome, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.